Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Hoje a gente vai falar aí dos três top fundos de shopping que a gente tem hoje no mercado, segundo inclusive os nossos membros da comunidade VPF, né? A gente fez uma votação lá no nosso grupo de Telegram, completamente gratuito, de quase 1.000 pessoas, e o pessoal votou, teve mais de 80 votos, e a gente vai ver qual que é o primeiro, segundo e terceiro lugar. Inclusive foi até bem disputado, né? No final das contas, a gente viu que o segundo e o terceiro lugar ficaram bem disputados, assim. Só que aí o primeiro lugar ele realmente ganhou com muita vantagem. Então vamos ver qual que é esse fundo aí, qual que é o melhor fundo de shopping segundo a nossa audiência. Então fica com a gente e bora pro vídeo. Muito importante, pessoal. Lembrando que nada aqui é uma recomendação, beleza? Então vamos lá. Em terceiro lugar, com 22% dos votos, tem o HGBS, que é um fundo que particularmente eu gosto bastante. Me surpreendeu essa votação, pensei que ele ia ficar em segundo lugar, mas não, ele ficou em terceiro lugar com 22% dos votos. Teve ali uma certa disputa entre ele e o próximo que a gente vai falar, só que ele acabou ali ficando em último lugar dos top 3, né? Então isso ali já mostra que ele é um fundo muito interessante, ele teve uma rentabilidade muito interessante ao longo do tempo. Então vamos falar um pouquinho sobre ele aqui agora, não é? A cota patrimonial está R$ 226, com a cota de mercado no dia desse relatório inicial estava 211, né? Com um valor de mercado de 2,7 bi, um fundo aí super interessante, gigante, né? Com uma musculatura interessante. Aqueles fundos ali que a gente já sabe que tem uma certa consolidação no mercado. Começou lá em novembro de 2006, né? Então é um fundo ali que também já tem um certo histórico, com área bruta locável ali de 241 mil metros quadrados, que é bastante coisa, e mais de 100 mil cotistas, né? Então é realmente um fundo ali bem consolidado. E, na minha opinião, a Red é uma das melhores gestoras quando se trata de shoppings, né? Sempre quando eu vejo a live com eles, né, uma live com eles, eu acho que eles têm muito a agregar, eles têm muito conhecimento, muita experiência. Então eu acho que é bem interessante. Em relação ao rendimento, é um fundo que tenta, de certa forma, manter ali um equilíbrio, né, na distribuição. A gente vê aqui na segunda linha que a gente tem ali em julho de 2023 até dezembro de 2023, R$ 2, mas aí depois a gente passa para 1,75. Isso acaba amassando a cota também, como a gente sabe, né? Mas ele tenta ali manter 1,75, ou seja, ele tenta linearizar os rendimentos, que é uma coisa que eu gosto bastante, beleza? Rentabilidade acumulada, né? Ou ele fica igual e fixo, ou ele baixo e fixo, que é o que a gente quer no final das contas, né? É isso que a gente procura em um fundo imobiliário, perfeito? Em relação à diversificação da carteira de ativos, né? Então ele tem uma diversificação, inclusive ali por região. Claro que a maior parte vai ser São Paulo mesmo, comum nos fundos imobiliários, né? Mas os shoppings eles têm uma característica que eles permitem que você consiga ir para outros estados no Brasil também. Então, diferentemente das lajes corporativas, que já é um pouco mais interessante você ficar nas regiões primárias, que a gente chama lá de São Paulo, shoppings não, né? Shoppings você consegue ali, desde que seja um shopping muito bem posicionado, né? Com uma boa consolidação, ir para outros estados. E realmente, né, a carteira dele é uma carteira que foca em imóveis. Então, a gente vê 76% da carteira é em imóveis, mas tem também 16% em fundos imobiliários, né? Então ele tem esse investimento ali também. E ele não tem ali uma estratégia, digamos assim, de ser só majoritário, ser só minoritário das participações. Não. Ele tem aqui maior parte minoritária, mas ele também tem uma parte ali de majoritário, né? 10 minoritário e 10 minoritário e 7 majoritário, como a gente vê aqui no gráfico à direita, perfeito? E que ele mostra a diversificação dos ativos dele, inclusive aqui o Boulevard Shopping, que eu vou muito aqui em Belo Horizonte. Então é bem interessante esses shoppings, né? Esses shoppings que têm ali um bom posicionamento, né? Assim, já tem uma certa consolidação, e é interessante esses fundos imobiliários de shopping que tem vários desses shoppings, perfeito? Então, pessoal, o que que eu acho da HGBS? O HGBS, para mim, é um dos melhores fundos que a gente tem de shoppings hoje no mercado, né? A Red, ela tem muita experiência e também, é claro, né, ela trouxe ali uma boa rentabilidade para os cotistas, que no final das contas é o que a gente procura, né? Sem falar que tem uma grande musculatura, é um fundo bem grande, né, bem famoso, com muitos cotistas. Então, eu acho show de bola. Também concordo ali com os nossos membros lá do nosso grupo, né, que ele é um fundo realmente interessante. Em segundo lugar, um fundo que eu gosto bastante também, tem em carteira já tem um tempo, que é o HSML, né, com 25% dos votos. Ele ficou sendo disputado ali com o HGBS, mas no final das contas ele ganhou a medalha de prata. E como a gente vê, né, ele também é um fundo
que ele tem uma certa linearização dos rendimentos, com 80 centavinhos ele fica também com guidance, que a gente chama, né? Ou seja, com uma previsão, não é garantia de nada, mas uma previsão de entre 80 e 82 centavos, que é uma previsão, inclusive, bem curtinha, né? Ele não é tão ampla a previsão, então eles realmente pretendem linearizar esse rendimento. E esse é um fundo muito interessante porque, ao contrário da HGBS, que aí já não tem uma estratégia tão clara em relação a minoritário, majoritário, esse aqui não. Esse aqui já tem uma estratégia que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ele tem um portfólio não tão diversificado assim quanto outros que a gente vê no mercado, como por exemplo o VISC 11, né, que tem uma participação em um tanto de shoppings, mas ele tem a estratégia muito focada em uma participação majoritária, que a gente chama. Ou seja, então a participação dele vai ser entre 50% e 100%, como a gente pode ver aqui. Então você vê que ele tem participação em 100% no metrô Tucuruvi, 100% no Uberaba, aí tem 52% e 0,2% no Shopping Paralela e por aí vai. Ou seja, é 50% a mais. Isso que me faz gostar desse fundo de shopping, perfeito? Ele é um fundo também com uma musculatura muito interessante, um fundo com quase 2 bilhões de reais de valor de mercado, ou seja, né, com uma gestora ali que também já tem uma certa musculatura, com uma liquidez diária média de mais de 4 milhões de reais. Então, o cotista ele pode ali, entrar e sair de posição com uma certa tranquilidade, com o número de cotistas de quase 200 mil cotistas. Então é um fundo bem popular também. Lembrando, pessoal, que a HSI, a gestora deste fundo aqui, ela está querendo ser vendida. Então isso é um ponto de atenção, um grande ponto de atenção, beleza? Porque a gestora é o que a gente mais estuda antes de entrar dentro de um fundo imobiliário. Né? Antes de a gente investir em um fundo imobiliário, a gente estuda bem a gestora, como a gestora está querendo ser vendida. Então isso aí é um ponto de atenção, com certeza ali é uma yellow flag para você ficar atento, né? Uma bandeira amarela aí para você ficar atento em relação a isso, beleza? Como todo investimento, esse é um fundo que você precisa saber na hora de entrar. Né? Então, quando você entra ele em pontos interessantes, esse é um fundo que tem ali uma certa rentabilidade. Agora, ele também tem uma volatilidade, porque ele é um fundo que também tem uma alavancagem um pouco maior, está sendo cada vez mais diminuída, mas esse é um fundo que você precisa tomar cuidado com isso também. Por quê? Porque como ele tem essa estratégia de ser majoritário, então ele se alavancou um pouco mais que os outros, né? Na minha opinião, uma alavancagem que está sendo controlada, está sendo diminuída, mas ainda assim é um risco a mais, concorda? Tem uma volatilidade ali dentro da própria cota. Eu trouxe aqui, inclusive, a alavancagem, né, que está ali por volta de 19,7%, que já é uma altinha, né, ele está sendo, de certa forma, controlada, né, a gente espera sempre as melhorias ali da gestão, a gente acompanha isso, então é um ponto de atenção, mas que a gente acredita ali que a gestão deva continuar fazendo um bom trabalho. Lembrando daquela bandeira amarela que eu falei com vocês. Então eles escrevem aqui: espera-se com a conclusão dos recebimentos das parcelas referentes à alienação de 30% do pátio Maceió, atualização do valor patrimonial com as novas reavaliações dos ativos imobiliários, o índice alcance 12,5%, né? Então, é isso que eu estou falando. A gestão está trabalhando ali com uma dívida que não é tão cara, na minha opinião, especialmente ali os IPCAs mais 6,8, 6,9, né? O CDI está um pouco mais carinho porque a gente está em um país com juros muito altos no momento, tá bom? Mas ali na maioria de IPCA mais 6,8, 6,9, na minha opinião, não é uma dívida tão impagável, não. Com aquele IPCA mais 7,6, um pouquinho mais carinho ali embaixo, né, de mais de 200 milhões. Né? Então é uma dívida realmente relevante. Em relação ao HSML, é um fundo que eu gosto bastante, sou cotista já tem um tempo, mas ele tem essa pegada ali de ser um fundo um pouco mais alavancado. Acredito que a gestão vai continuar fazendo um trabalho de redução dessa alavancagem, mas com certeza é um ponto de atenção para você que tem interesse nesse fundo, beleza? E mais também é claro que a gestão está querendo ser vendida, a HCI está querendo ser vendida. A gente está acompanhando, a gente não tem novidades ainda, mas quando a gente tiver, a gente vai trazer para vocês, mas com certeza uma bandeira amarela aí, que já o investidor tem que ficar de olho, né, para não ser pego de surpresa quando a gestora for vendida, e aí às vezes vai ser vendida para alguma gestora que o cotista não gosta, e aí sim pode ser alguma coisa negativa, né? Então tem que ficar de olho. Então essas considerações também são muito importantes. E em primeiríssimo lugar, nossa medalha de ouro. Trouxe até aqui a análise do nosso analista Arthur Akiro, né, pelos fundos, com 45% dos votos. Né, esse realmente despontou na frente. Foi o Usain Bolt, né, saiu bem na frente e ele ganhou como o preferido da nossa comunidade. E aí a gente trouxe aqui a análise, né, que a gente inclusive também colocou lá no grupo gratuito do nosso analista. E vamos estudar um pouquinho aqui
né, com essas informações. Então, os crescimentos dos rendimentos foi de 10,26% ao ano, ou IPCA mais 4,53% ao ano, rentabilidade dos 12 meses mais 16,20%, comparado com o setor de 4,7%, número de imóveis 17, comparado com o médio do setor de 5, né, então tem uma diversificação no XPML, patrimônio líquido aí 6,3 bilhões, com patrimônio líquido do setor de 1,1. Né, então, um fundo realmente bem interessante, com bastante segurança em termos de tamanho, né? Hoje o XPML é o FII de tijolo com uma grande participação no IFIX, né, que é um índice de fundos imobiliários, com um retorno ali desde 2019 de 60,04%, acima também no retorno do setor, uma volatilidade de 13%, que é uma volatilidade menor, né, comparativamente com a volatilidade do setor também. Quanto maior a volatilidade, maior a solicitação da cota, o que é interpretado, inclusive matematicamente, como maior risco. Né? É assim que a gente estuda. Então, volatilidade a gente interpreta ali, matematicamente falando, né, como risco também. Beleza? O preço-valor patrimonial ali está um pouquinho mais carinho do que os pares, né? Mas a gente vê que o PVP médio histórico dele, né, o preço-valor patrimonial, está ali de 0,99, então está ali naquela faixa ali de preço, mas é aquilo também. Né? Assim, a gente paga pela qualidade. Então, quando você pega bons fundos a bons preços, né, são bons negócios. Então, é interessante, é um negócio interessante. Dividend yield aí de 9,98, um dividend yield interessante também, né? Ainda mais comparativamente, né? O return on equity de 9,58%, que é bem mais alto do que o return on equity do setor. E a vacância, né, de 4,6%, que é uma vacância bem controlada. Abaixo de 10%, inclusive, eu já vejo, né, que a gestão está fazendo um trabalho interessante. Né? Você vê que ela está um pouquinho ali acima da média histórica, mas muito controlada, na nossa opinião. E a vacância do setor está 6,25%. Né? Então é isso, a gente tenta pegar ali fundos que estão ou na mediana dessa vacância, ou então abaixo, né, disso, para ter saúde financeira, obviamente. Uma alavancagem também controlada, né, de 10,7%. Eu falei ali em cima do HSML, né, que tem uma alavancagem maior, que eles estão tentando diminuir isso, beleza? E a alavancagem do setor fica 14,94%. O NOI, que é o lucro operacional também, né, interessante. Então, em termos de indicadores operacionais, em resultado, em entrega, esse é um fundo que traz ali um bom resultado para o cotista, né? Ele tem trazido um bom resultado para o cotista, e ele tem uma estratégia interessante também, né? Que ele tem shoppings também diversos, né? Ele tem shoppings muito prime lá em São Paulo, outros shoppings para classe A, outros shoppings mais para classes B e C, então isso também traz uma diversificação, na minha opinião, inclusive eu já fui em dois desses shoppings, né? Já fui lá no Cidade Jardim, em São Paulo, que é um super shopping, você chega assim e não tem nem espaço para você ir de pedestre, você tem que ir de carro, né? Aí tem Hermès e aquelas lojas de alto luxo, né? Inclusive. E também já fui no shopping de estação, que é o shopping aqui perto, né? Que é um shopping ali para classe B e C. Então a gente vê essa diversificação, que na minha opinião é muito interessante, beleza? Então espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê seu like. Fala qual que é o seu fundo de shopping preferido aqui que a gente vai adorar, sabe? Beleza? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.